Uma honra levar o plenário para Petrolina, essa cidade tão querida, tão importante aqui para o nosso estado de Pernambuco. A gente que já vem fazendo esse trabalho de política, a gente tem essa vontade gigantesca de adentrar aí para o sertão e trazer, levar o nosso trabalho de política, conhecer bastante gente aí, sertão afora. E assim, a gente realmente quer conversar contigo sobre o teu mandato, mas antes de falar um pouco sobre isso, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que você se aproximou da governadora Raquel, que lhe delegou essa tarefa tão importante, né, de assumir a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Primeiro, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falar um pouco de política, né, falar um pouco do meu sertão, de Petrolina, enfim. Marcela, eu conheci Raquel durante a minha caminhada, né, quando eu estava protestando de Petrolina a Recife. E quando eu cheguei em Caruaru, Raquel me recebeu. Raquel foi muito generosa, foi de uma grandeza, né? Enfim. E lá nós trocamos telefone e passamos a conversar, né? Em seguida, eu estava aguardando o PSOL, porque antes eu era afiliada ao PSOL, né? Quando saiu o resultado do DNA e foi confirmada a autoria do crime, a gente tinha indício suficiente para abrir uma CPI para investigar as dificuldades, né, os erros, corrupção, enfim, durante a investigação do caso Beatriz. E aí eu cobrei do meu partido, né, que fizesse parte, né, desse requerimento para a abertura da CPI. Bem, eu me filiei ao Partido PSOL pelas pautas, né, que o PSOL luta, que é a justiça social, né, segurança, habitação, enfim, as bandeiras de luta para as mulheres. E ali, naquele momento, o pessoal não assinou a CPI. Além de ser contra a CPI, né, eu não vi qualquer tipo de manifestação para convencer outros deputados a assinar. A gente precisava, na época, de 16 assinaturas, ficou faltando apenas uma assinatura e o pessoal não assinou. Então, naquele momento ali, eu não tive outra alternativa a não ser me desfiliar do partido, né? Porque como é que eu estou militando num partido, né, que defendo as bandeiras que está lá no estatuto do partido, e o partido que tem mandato vai de encontro àquilo tudo, né? Então, eu não tive outra alternativa a não ser sair do partido, né, por ir de encontro àquilo que eu acredito, àquilo que eu defendo, né? Até porque a abertura da CPI, ela não ia mais favorecer o inquérito de Beatriz, não era um favorecimento pessoal, não, pelo contrário. Ali era a oportunidade que os deputados teriam para investigar, apurar de fato as dificuldades, os problemas, né, de toda a estrutura da segurança pública de Pernambuco. Pernambuco estava ali liderando o ranking, se eu não me engano, no ano passado, Pernambuco estava em terceiro, era quarto lugar, né, com um dos maiores números de homicídios, mortes violentas intencionais do país. Então, ali era uma oportunidade dos deputados investigar e acionar os órgãos competentes, né, para punir aqueles que, porventura, cometeram atos de corrupção. E apresentar uma proposta, né, eu acho que isso que era o mais relevante. Apresentar, de fato, uma proposta para resolver o problema da segurança pública de Pernambuco, né? Então, foi uma falta muito grande. E aí, naquele momento, eu me desfiliei do partido e aí comecei a conversar com vários partidos. Eu tornei pública a minha carta de desfiliação e passei a conversar com vários partidos. Em seguida, a Raquel ligou para mim, disse, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar de política, vamos falar de mulher, vamos falar, enfim. E aí passamos a conversar semanalmente, nos encontramos e fomos estreitando as nossas relações políticas e pessoais. Ela disse que eu sabatinei ela, mas na verdade ela que me sabatinou. Porque, olha, Marcela, eu conversei com várias lideranças políticas na época, várias que me convidaram para fazer parte dos seus partidos. E a única pessoa que de fato chegou para mim e disse, Lucinha,
por que você quer entrar para a política? O que você quer fazer? Né? Quais são suas pautas? Quais são suas bandeiras? Quais são seus projetos? Sabe? Foi ela. Os outros não fizeram isso. E aí eu tive a sensação que era mais para compor uma cota, sabe? Ou então, de fato, usar da minha bandeira de luta para promover o partido ou ser apenas, como a gente chama aqui no sertão, bucha de canhão para quem está lá na frente, que certamente teria o recurso maior do partido. E ela, Raquel, me fez o convite, eu fui até ao Recife, fiz a minha filiação, e ela lutou e lutou muito para que eu tivesse o recurso, para que eu pudesse fazer uma campanha digna, para que uma mulher, de fato, pudesse se destacar dentro de um partido. E foi mais ou menos assim a nossa relação. E aí, em seguida, depois durante as eleições, nós nos aproximamos muito, tivemos muitos momentos juntas, né? E aí os laços foram se estreitando e ela pôde conhecer mais a minha vida. E logo após o segundo turno, ela me ligou, né? E me fez o convite para fazer parte da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. É uma secretaria que tem tudo a ver com as minhas bandeiras de luta, né? E aí a gente foi estudar a pasta, viu que eram grandes os desafios, mas foi uma honra poder ter participado do governo diretamente esses 10 meses. Trabalhar do lado de Raquel, gente, é incrível, é incrível. Raquel, ela me deu todas as condições para realizar o trabalho dentro da secretaria, dialogar com o governo federal, dialogar com partidos, dialogar com políticos, sem qualquer tipo de restrição, porque isso é muito importante. Uma coisa é política pública, outra coisa é política partidária. E ela, Raquel, ela está 100% disponível quando se fala de Pernambuco, quando se fala de trazer recursos para Pernambuco. E aí para mim, foi de grande valor mesmo. Assim, muita experiência, né? A minha experiência toda sempre foi na iniciativa privada, então fazer parte diretamente da construção da política pública, para mim foi uma experiência incrível que com certeza já está me ajudando no mandato, né? E eu vou poder contribuir muito mais lá na frente, no futuro também. Vereadora, boa noite. Primeiramente, gostaria também de agradecer a presença da senhora aqui no plenário virtual. E falar de Petrolina, para mim, remete a memórias boas. Petrolina, Juazeiro. Cheguei a morar um tempo em Petrolina. Minha irmã deu aula no Colégio Objetivo de Matemática. Minha irmã se formou em agronomia em Juazeiro e trabalhou também na área de agronomia, engenharia agrônoma aí em Petrolina. Então, falar de Petrolina, para mim, tem um laço afetivo. Mas a gente vai falar também bastante, vereador, aqui, né, sobre essa questão do caso da senhora de ter assumido o mandato do PSOL, né, da vereança da senhora, mas aproveitando a deixa que a senhora estava falando da Secretaria de Justiça, né, e Direitos Humanos, da oportunidade que a governadora Raquel Lira proporcionou para a senhora, ao longo desses 9, praticamente 10 meses, qual é o balanço que a senhora faz das ações que foram feitas à frente da Secretaria? Fred, de fato, Juazeiro e Petrolina são cidades encantadoras. Esse Rio São Francisco é maravilhoso. Quem banha nele, volta, viu? E tem boas lembranças. Olha, durante esses 10 meses que nós ficamos lá na gestão, logo de início, né, a grande dificuldade que eu pude perceber era a falta de integração dentro da própria secretaria. Lá nós tínhamos 4 secretarias executivas que não se comunicavam, né? Serviços extremamente importantes e que muitas vezes uma executiva dependia da outra. E as pessoas, às vezes, algumas pessoas nem se conheciam. Enfim, aí o maior desafio foi integrar essas pessoas. Realizamos seminários, né, para que essas pessoas pudessem integrar ali, conhecer o serviço uma da outra, para que a gente pudesse acelerar, né, acelerar todo esse processo. Montamos uma equipe extremamente técnica para que a gente pudesse ter condições de avançar na construção da política, avançar na captação de recursos, né, contratos que estavam ali vencidos, contratos que estavam ali prestes a vencer.
E uma das secretarias executivas é a Secretaria de Ressocialização. Então, assim, é o grande problema de Pernambuco. O sistema prisional de Pernambuco é o pior do nosso país. Quando nós assumimos, Fred, a secretaria, só para você ter ideia, nós tínhamos ali 30 mil pessoas privadas de liberdade. E aí você tem que alimentar essas pessoas, você tem que dar condições de acesso à saúde, educação e trabalho, porque só assim, de fato, você ressocialize as pessoas, né? A sociedade, reincidir essas pessoas no seu leito familiar, né? Que possa produzir também, dar retorno na economia para o Estado. Não tem outra forma se não for assim. Então, a governadora, ela fez o trabalho assim, excelente, de abrir as portas para a gente junto com o governo federal, porque todo mundo sabe que Pernambuco não tem dinheiro. Pernambuco está falido, né? Infelizmente. O rombo foi muito grande, né? E aí a gente precisava ir atrás desse recurso, onde tinha recurso para a gente poder garantir que esses programas pudessem continuar, né? E dar as condições necessárias para os servidores poder fazer a entrega do serviço. Então, eu tive acesso, logo na primeira semana de gestão, eu tive acesso ao governo federal, junto com o secretário Rafael Velascos, que ele é o secretário de políticas penais, e ele foi uma pessoa assim, que colaborou bastante com a nossa gestão, porque ele botou toda a equipe dele. Rafael Velasco, ele foi secretário do sistema penitenciário de Maranhão, acho que vocês se recordam, quando teve aquele grande problema lá em 2015, né, lá na penitenciária de Pedrinhas. E hoje Maranhão é um laboratório para o sistema penitenciário. O estado de Maranhão recebe prêmios nacionais e internacionais, né? Então, eles abriram as portas, né? Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes no Maranhão para conhecer o sistema, compartilhar informações. A governadora, em uma dessas visitas, também participou. Então, foi muito importante. Então, ali nós conseguimos, nessa parceria, foram mais de 17 milhões de recursos só para o sistema penitenciário. Foram 23 viaturas de médio e grande porte. E isso era extremamente importante, porque onde você chegava em uma unidade prisional, você só via as viaturas sucateadas, isso quando tinha, né? A maioria delas todas sucateadas. Caminhões, ônibus, assim, as melhores viaturas totalmente equipadas nós conseguimos. Contratamos também mais de 8 mil tornozeleiras para que a gente pudesse diminuir esse número de pessoas que teriam ali a condição, né, de ter a sua pena para o semiaberto, né, na condição de usar a tornozeleira. Nós também destravamos um seletivo que estava embargado, tinha mais de 1 ano na Justiça. Esse seletivo era para contratar profissionais, advogados, assistentes sociais, psicólogos, para produzir um exame criminológico, porque Pernambuco, como é réu na Corte Interamericana, recebeu uma sanção. Então, todas as pessoas que estão ou passaram pelo curado, a pena conta em dobro. Mas para o judiciário contabilizar isso, precisava desse lado criminológico. Então, a gente precisou, né, articular isso junto com o governo federal, para que o governo estadual, o Tribunal de Justiça, para que a gente pudesse fazer esse chamamento. Conseguimos. Contratamos 112 profissionais e, olha, de janeiro até agosto, nós conseguimos a liberdade provisória e condicional de mais de 5 mil pessoas. Então, isso tem um valor, uma relevância muito grande. Primeiro, porque a gente conseguiu cumprir o percentual que o CNJ, né, estimulou lá no ano passado, ainda, no ano de 2018, desculpa, né, ele estipulou lá um percentual para que tirasse aquelas pessoas de dentro do curado. Então, nós conseguimos, em 8 meses, alcançar essa meta, como também realizar entregas de equipamentos de segurança para os policiais, treinamento, capacitação para esses policiais, né? Assim, foram muitas entregas, além da inauguração de uma unidade prisional que estava abandonada há mais de 10 anos, essa unidade prisional. E aí a gente teve que fazer um trabalho de força-tarefa dentro do Estado, junto com outras secretarias, Secretaria de Planejamento,
A secretaria, a Compesa foi uma grande parceira, porque essa unidade prisional, ela também estava impedida pelo fato de não ter água suficiente para o consumo das pessoas. Então, a gente precisava fazer alguns investimentos ali na na bomba, e a Compesa foi uma grande parceira. E aí a gente conseguiu inaugurar essa unidade junto com a Força Nacional, que nós conseguimos quase 100 policiais federais para nos ajudar durante todo esse processo.